Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então aqui ao nosso mini quadro de apostas para o dia 23. O mini quadro de apostas que disponibilizamos ontem está aqui intacto, para depois fazermos secarmos os respectivos resultados. Não está a correr bem, ainda falta a realização de 2 jogos, um deles com uma cota expressiva que pode modificar um bocadinho o quadro da situação, mas para já vamos quase certeza apresentar prejuízo neste mini quadro de apostas com data de ontem. O quadro de apostas em si está a correr bem, estamos a ter lucro. Posso já vos adiantar, mas não gostaria de o fazer. Por exemplo, ganhamos a múltipla que tínhamos colocado com uma cota de 7 qualquer coisa, vencemos essa múltipla com uma cota de 5,37, porque houve um jogo que foi da Sanção Nova a vencer pelo menos um 7, que não se realizou. Portanto, foi uma múltipla que foi com o Inter de Milão contra o Porto, que o Inter venceu. Foi da Krejcikova contra a Kazakhtina, que venceu. Foi contra o Reed, vencer pelo menos um 7 no seu jogo contra o Richard, e por acaso contra o Ridenek, e por acaso o Reed até venceu o jogo, mas ganhamos o handicap de 1.7, de 1.5 em sets, e fomos no Nápoles X2 na sua visita ao campo dos alemães do Eintracht Frankfurt. Portanto, só aqui ganhamos esta cota com odds 37, bem como também tivemos no dia 21 lucro tanto no futebol como no ténis, porque as coisas estão a correr muito bem. No quadro, repito, no mini quadro de apostas colocado ontem, só exclusivo a ténis, as coisas não correram bem, ou não estão a correr bem, e pronto, e as coisas são mesmo assim, nem sempre os resultados positivos são possíveis, porque se assim fosse, todos nós éramos apostadores e como eu tenho dito, não haveriam casas de apostas. Assim sendo, vamos então começar para os jogos que entendo como sendo jogos bons que se vão realizar no dia da manhã, e vamos começar pelo circuito de Doha, pelo torneio de Doha, ATP, e temos o primeiro jogo, que é o russo Rublev contra o checo Hlenek. Portanto, o Rublev é um jogador que dispensa qualquer tipo de apresentações. Portanto, o Hlenek é um jovem jogador que tem 21 anos, portanto está aí na forja como sendo um possível jogador a estar permanentemente no ranking 30, 20, mas nós não podemos esquecer que o Rublev tem só 25 anos e já está há imenso tempo na alta roda das grandes competições ATP, que nós até por vezes esquecemos que ele só tem 25 anos. O Rublev vem, este torneio de Doha, conforme já vos disse, é jogado em hard carpet, que na minha opinião é a melhor superfície para o Rublev. O Hlenek, na minha opinião, joga melhor também um bocadinho na escola checa, joga bem nos dois circuitos, nos dois tipos de piso, pese embora eu entendo que a escola checa inclina-se um bocadinho mais para o pote de tijolo. Tendo em conta os últimos jogos efetuados nesta superfície, o Rublev vem de uma vitória por 2-1 contra o holandês Grierspoor, que também é um jogador experiente, e perdeu os dois jogos anteriores, mas que são com dois adversários top 10. Perdeu com o australiano de Minaur, pese embora não é top 10, mas para mim eu assim o considero, porque neste momento ele é top 23, mas tem todas as capacidades, ou já lá esteve, todas as capacidades para lá regressar, e perdeu com
Djokovic, não é? Pronto, aí perder com o Djokovic já não é surpresa para ninguém. Mas depois teve resultados, na minha opinião, bastante engraçados, como por exemplo a vitória contra o Rune, o Lionel Marquês, que é top 10 neste momento, para o Australia Open, venceu por 3-7-2. Depois também venceu o britânico Danny Evans por 3-0, que é sempre um jogador muito complicado de jogar. Venceu também o finlandês Ruusuvuori por 3-1, que também é um jogador complicado também por vezes de jogar. Venceu por 3-0 o Dominic Thiem, pese embora o Dominic Thiem não é mais aquele jogador de elite que chegou a ser, se não me falha a memória, top 3. Portanto, eu acho que aqui o Rublev tem todo o favoritismo do seu lado. Falando um bocadinho sobre o Checo, é verdade que o Checo, nos últimos 5 jogos, nesta superfície, só perdeu um, que foi com o Tsitsipas, e venceu, seguindo a ordem cronológica do mais antigo para o mais recente, venceu o Cameron Norrie, que é sempre um adversário muito complicado. Venceu o canadiano Auger Aliassime, pese embora eu sou um daqueles que defendo que o Auger Aliassime não é um jogador para voos constantes, ou seja, é um belíssimo jogador, não é isso que está em causa, mas acho que falta-lhe alguma maturidade para estar ali no top 10 de forma bastante constante. Venceu o bósnio Dzumbur e venceu o finlandês Ruusuvuori. Portanto, não há o histórico de confronto entre estes dois jogadores. Eu aqui vou fazer 2 tipos de apostas e ambas a favor do Rublev, porque eu acho que o Rublev, dada a sua experiência e a sua qualidade, tem tudo para vencer este adversário. Portanto, eu vou na vitória simples do Rublev a uma cota de 1.50 e vou dizer que o Rublev vai vencer este jogo por 2-7-0 a uma cota de 2.00. Ok? O jogo seguinte, vamos também para Doha, mas para o circuito feminino, e temos um jogo com uma cota bastante engraçada, que é a Krejcikova com a Sabalenka. Eu várias vezes digo que não acho a Krejcikova uma jogadora para altos voos, e que inclusivamente fiquei bastante admirado quando chegou no número 1. Contudo, o jogo que vi hoje contra a Raposa Velha da Kiptova, eu achei que ela esteve muitíssimo bem, dominou todos os parâmetros de jogo, teve uma vitória sólida, consistente, ao contrário da Sabalenka. Sabalenka jogou contra a sempre errática Ostapenko e tremeu bastante. Ganhou por 2-7-1, e é verdade que o segundo e o terceiro set ganha por 6-1, mas no primeiro set perdeu por 6-2. Eu acho que se o Ostapenko apresentasse uma consistência e não fosse errática, após vencer o primeiro set por 6-2, muito dificilmente teria perdido este jogo, porque a Sabalenka no primeiro set esteve um autêntico desastre. E só mesmo contra uma jogadora errática como a Ostapenko é que uma jogadora como a Sabalenka consegue encontrar forças e motivação para virar o jogo a seu favor, e conseguiu fazê-lo com o seu mérito. Eu aqui a Krejcikova não é uma jogadora errática como a Ostapenko, e eu aqui vou jogar na odd e vou acreditar na vitória da Krejcikova a uma cota de 3.5, e vou também indicar que a Krejcikova ganha pelo menos um set, ou seja, terá um handicap de 1,7,5 a uma cota de 2.00. Ok? Pronto. A Krejcikova em hard carpet vem de 3 vitórias consecutivas, contra a Raposa Velha, como disse há bocado, a Kiptova, contra a Kasatkina e contra a Begu, que também é uma jogadora que, tudo bem que é uma jogadora nitidamente de pó de tijolo, mas tem experiência e é uma jogadora que por vezes complica. A Sabalenka vem numa folha completamente imaculada, vem de vitórias sucessivas, e, portanto não perde
não perde há quase que seguramente há mais de 10 jogos. E nesses 10 jogos jogou com adversários importantes ou de qualidade, como a Samsonova, a Vodrossova, a mesma Begu, portanto a Elisa Mertens, que sempre é uma jogadora que por vezes pode complicar, a Bencic, a Suíça, a Vekic, portanto a Linette, a Rybakina, como já mencionamos, a Ostapenko, que são todas jogadoras que podem, tirando a Ostapenko, que como disse há bocado é bastante errática, mas são jogadoras que podem surpreender. Eu aqui acho que este jogo poderá ser um jogo em que essa balanca poderá quebrar e que poderá ceder. O jogo seguinte temos frente a frente a Checa Moskova contra a Pegula, portanto a norte-americana Pegula. Eu aqui vou muito fazer a aposta. Vou já indicar que vou apostar na Pegula. Eu a Pegula gostei bastante daquilo que vi até a sua derrota contra a Swiatek, ou seja, no torneio de Dubai. Portanto, gostei muito da forma como ela foi buscar o jogo contra a Errática Ostapenko, depois também de ter perdido o segundo set por 6-2. Ela ganhou forças e foi ao terceiro set e venceu. Gostei ainda mais da forma como ela venceu a Haddad Maia, em que venceu de forma completamente limpa, 6-3, 6-2, e a uma Haddad Maia que estava numa super forma. Também gostei muito da forma combativa como venceu a Maria Sakkari, a grega, principalmente então no último set em que deu um autêntico chocolate por 6-1. E a final foi um desastre. A final a Swiatek venceu 6-3, 6-0 e aqui fiquei bastante desiludido com a Pegula. Contudo, os dois jogos seguintes com adversárias de muito menor qualidade, como a búlgara Tomova e a romena Bogdan, a Pegula regressou às vitórias. Eu aqui acho que a Pegula irá vencer. Portanto, a sua vitória apresenta uma cota de 1.55. A Moskova é uma jogadora com talento, teve problemas de lesão que a manteve um bocadinho fora de circuito durante algum largo período. Tem feito até alguns resultados interessantes ultimamente em hard carpet. Veio de vencer a Bencic, que é de louvar, pois embora eu achar que esta vitória sobre a Bencic vem muito por fruto de enorme carga física que a Bencic tem tido nos últimos jogos. A Bencic venceu recentemente um torneio importante. Depois venceu a sempre errática romena Cristeia. Venceu também a Bernardo Pera. Portanto, não são adversárias por aí além. Perdeu com a Caroline Garcia, era aí sim o seu primeiro ano de teste. Ganhou a italiana Trevisan, que também não é em hard carpet, não é uma adversária forte. Se fosse para o tijolo, sim, acharia que a italiana poderia ser uma jogadora interessante para dar alguma luta. Tanto é que a vitória da Moskova foi de 6-2, 6-2. Depois teve um teste também importante contra a Collins, a norte-americana, e perdeu. Portanto, a Collins é uma jogadora nitidamente de hard carpet. Ou seja, não tirando algum valor a esta Moskova, que é uma jogadora muito talentosa, eu acho que neste momento ela não tem andamento para a Pegula. Portanto, eu vou apostar na vitória simples da Pegula 1.55 e tal como fiz com o Rublev, vou indicar que a Pegula vai ganhar por 2-7-0, porque eu acho a cota interessante a 2.20. Isto poderá ser um jogo também interessante para acompanhar em live, porque se, por exemplo, se a Moskova for a primeira a servir e ganhar o seu primeiro jogo, a cota da Pegula poderá aumentar para 1.65, 1.70, ou se a Moskova fizer um break logo no início do jogo, ou no primeiro set, eu acho que a Pegula tem todas as condições para ir atrás desse break e virar o jogo a seu favor. Portanto, e aqui podemos conseguir uma cota acima do par, mas vamos aguardar
acho que é um bom jogo para tirar algumas ilações no live. A seguir vamos para o torneio de Marselha, ATP, e vamos, o jogo que escolhi é o sueco Ymer contra o batido jogador belga Goffin. Eu ultimamente tenho tido alguns dissabores sempre que aposto no Goffin, porque, pese embora o Goffin em hard carpet nos últimos 5 jogos ter vencido 4, eu apostei exatamente naquela que ele perdeu contra o francês Barrère. O Goffin recentemente, mais propriamente no dia 29 de janeiro deste ano, e neste tipo de superfície, venceu por 2-0 este seu adversário. Portanto, que foi num torneio caseiro do seu país, na Bélgica. Eu aqui vou a reboque dessa vitória recente do confronto direto em que tiveram, porque acho a cota muito, muito interessante, e vou no Goffin a 1.88. Aqui também Goffin a ganhar por 2-0, também apresenta uma cota bastante interessante, que vou fazê-lo. Não ia fazê-lo, mas vou fazê-lo. Portanto, uma aposta a 1.8, e vamos pôr o Goffin a ganhar por 2-0, uma cota de 2.95, que eu acho bastante interessante. Eu não ia fazê-lo, mas vou verificar aqui as cotas, acho que é bastante interessante. O jogo seguinte, vamos para o torneio Rovereto Challenger Itália, e o jogo que escolhi é o veterano romeno Copil contra o jovem francês Escoffier. E hoje tive a oportunidade de ver alguns highlights do jogo do Escoffier, e foi um jogo um bocado esquisito, porque o Escoffier esteve muitas vezes sempre atrás do resultado, é um facto, mas teve a capacidade de... Foi um jogo de break contra breaks, e que foi um bocadinho o jogo ali do gato e do rato, e que contra o Collington, o belga, e vou já indicar o meu palpite. Portanto, vou na vitória do Escoffier, é 1.80. O Escoffier também vem num bom momento em hard carpet. Tudo bem que tem feito muitos torneios em França, mas tem defrontado alguns jogadores interessantes. Nos últimos 5 jogos só perdeu para o Droguet, também um jogador francês. Venceu hoje o Collington, como vos disse. Venceu o Van Asch, que é um jogador promissor francês. Venceu o Furness e venceu o Locoli, que são também jogadores que têm... são promessas de nova geração de ténis francês. Estes dois jogadores defrontaram-se há sensivelmente um ano também neste tipo de piso para o torneio de Biel da Suíça, e o Escoffier venceu por 2-1. Portanto, o frente a frente é favorável ao Escoffier. O Copil, como disse, é um jogador veterano, tem 32 anos. Quando digo veterano, porque para o ténis 32 anos, não é que o Escoffier seja muito mais novo, o Escoffier tem 30 anos, mas para o ténis 32 anos já se pode considerar um jogador de uma geração um bocadinho acima. É verdade que o Copil também nos últimos 5 jogos só perdeu perdeu com o marroquino Becherit. Contudo, as suas vitórias são contra adversários de muito menor calibre do que aqueles que o Escoffier ganhou. Ganhou, por exemplo, ao Sloven Clock, que nem sequer eu conheço, portanto é um tempo que está ranqueado na posição 936. Ganhou ao ucraniano Sako, que portanto está na posição 334. Ganhou ao espanhol Morocanas, que está na posição 297, sendo que o Morocanas não é um jogador de hard carpet, e ganhou ao polaco Zuk, que está numa posição 260. Portanto, não estou a tirar aqui mérito a estas vitórias do Copil, mas sim
são vitórias contra adversários de menor calibre. Por exemplo, o jogo que perdeu com o Marroquino está ranqueado no lugar 448. Também a meados de janeiro, o Copil nesta superfície perdeu com o Estónio Tama, que está ranqueado na posição 658. Portanto, não vejo, acho que aqui o Escoffier, se tiver alguma paciência, tem tudo para vencer este jogo. Depois vamos então, vamos regressar ao circuito feminino, para Mérida, México, e vamos a um jogo que poderá ser um pau de dois bicos. E um pau de dois bicos porquê? Eu vou palpitar a Sloane Stephens, ou seja, a super favorita. Ela é considerada a número 2, cabeça de série número 2 deste torneio. E, portanto, a Sloane Stephens apresenta para a sua vitória uma cota de 1.55. E porquê é que digo um pau dois bicos? Porque esta Sloane Stephens tem, obviamente, no hard carpet a sua superfície de eleição. Contudo, ela é tanto capaz do melhor e do pior para quem já esteve ali nos primeiros lugares do ranking, ser agora número 41, quer dizer alguma coisa. E só para terem uma ideia das minhas grandes dúvidas em palpitar este jogo, os últimos 5 jogos da Sloane Stephens nesta superfície, ela só venceu um, que foi contra a francesa Zhang Zhan. O resto perdeu contra a Potapova, perdeu com a Lauren Davis, perdeu com a Massarova e perdeu com a Pegula. Perder com a Pegula e perder com a Potapova neste tipo de circuito não é uma coisa escandalosa. Agora, perder, tendo em conta, mas agora, tendo em conta a sua qualidade, perder com a Lauren Davis e com a Massarova, neste tipo de piso, acho que sim, que é algo que poderá ser bastante negativo. A Gracheva, portanto, é uma jogadora, na minha opinião, sem grandes rasgos, portanto, é nova, tem 22 anos, mas não é constante nos seus resultados. Portanto, nos últimos 5, nesta superfície, perdeu 2, perdeu contra a Maria Sakkari, que é perfeitamente normal, mas perdeu com a australiana Birrell, que é uma jogadora que está quase de 50 lugares acima dela no ranking. Portanto, a Gracheva neste momento está ranqueada no número 89 e a Sloane Stephens, como disse há bocado, no número 41. O único confronto que existe entre as duas foi em 2021, nesta superfície, e a Gracheva ganhou por 2-7-0 e ganhou de forma bastante fácil. Daí eu indicar que acho, este é um pau dois bicos, e eu vou apostar, vou palpitar na Sloane Stephens, acreditando que ela pretende regressar às conquistas, porque eu acho que ela tem categoria para poder vencer, se ela tem ténis para isso, se ela entender, ela tem categoria para vencer este torneio. Pronto. Por fim não, ainda neste circuito vou arriscar a vitória da Parks contra a sueca Peterson, a uma cota de 1.65. A Parks, como todos sabemos, é uma jogadora da nova geração, por vezes comete alguns erros, tem apenas 22 anos, mas tem um serviço espetacular e uma capacidade de fazer winners também, que faz-me lembrar um bocadinho ao Ostapenko no início da temporada. Mas, embora tenha mais potência do que o Ostapenko tinha na altura. Mas isto também faz com que ela cometa muitos erros. A Peterson é uma jogadora experiente, tem 27 anos, e em termos de ranking, elas estão separadas quase 100 posições. A Parks é considerada a cabeça de série número 5 para este torneio, e tendo em conta os últimos jogos feitos nesta superfície, a sueca Peterson perdeu apenas um jogo contra a Birrell, e a Parks também só perdeu um jogo contra a Kalinina. A Kalinina é uma jogadora de um nível superior a qualquer uma
que elas praticamente defrontaram. Por exemplo, a Parks também recentemente ganhou a Carolina Garcia, que é número 5 do mundo, na final de Lyon, neste tipo de piso. Portanto, aqui eu não vejo outra situação que não seja a vitória da Parks. E no confronto direto, ambas as jogadoras jogaram em dezembro deste ano, no torneio também da Hard, Indoor, em Andorra, e a Parks venceu facilmente, venceu por 2-7-0, em que venceu o primeiro set, por exemplo, por 6-1. Portanto, acho que aqui a Parks tem todas as condições para vencer este jogo. E só para vocês verificarem como é que as coisas mudam, sensivelmente 2 meses e meio atrás, neste confronto entre a Peterson e a Parks apresentou uma cota de 2,50 na vitória e venceu. Agora as coisas inverteram-se. Agora a Peterson é o dog, o grande dog. Não é grande, apresenta uma cota de 2,25, mas a Parks é altamente favorito. Por último, deixei um jogo que aqui vou muito pela odd, porque não compreendo, eu vou já dizer que vou no louco do PR, já quando foi no quadro de apostas disse a mesma coisa e ganhamos essa aposta. O PR venceu o jogo quando palpitamos há uma cota superior ao par, contra o Escobedo, portanto venceu por 2-7-1, um jogo em que eu até fiquei admirado porque o PR perdeu o primeiro set e normalmente nestes casos o PR quando perde o primeiro set é difícil, ou pelo menos eu não tenho visto o PR dar a volta aos jogos, mas conseguiu fazê-lo, porque também o Escobedo é um jogador, como disse, na minha opinião, de mediano para baixo. Assim sendo, o PR apresentando a cota que apresenta de 3,40 é algo que eu tenho que arriscar. E tenho que arriscar porquê? Porque, aliás, tal como vos digo, eu vejo apresento as cotas que eu vejo na altura das minhas análises. Posso-vos dizer que agora, neste momento, há casas de apostas que já estão a pagar 3,60 ao PR. O PR, tal como já disse várias vezes, é um jogador francês, está ranqueado na posição 215. É um jogador que, pois, embora a escola francesa nos leve sempre a pensar em hard carpet, eu aqui acho que o melhor piso do PR é o pó tijolo. Ou pelo menos os melhores jogos que vi dele, as melhores apresentações foram sempre no pó tijolo. Nos últimos 5 jogos neste tipo de superfície, o PR só ganhou 2, que foi contra o seu compatriota, o Grenier, e foi contra agora o Escobedo, que nós palpitamos e que vencemos. De resto, perdeu contra adversários, por exemplo, o Marchenko, que é um adversário que já foi um jogador interessante, mas que agora, muito por fruto também de uma lesão que teve, e também, tendo em conta os seus 35 anos, é um jogador que já não é tão combativo como era no passado. Perdeu, por exemplo, para o argentino Rodrigues Taverna, desculpem, que eu acho que para hard carpet é um jogador sem qualquer tipo de interesse, entre aspas. E também, por exemplo, perdeu contra o Nardi, o italiano Nardi. O japonês, o nipónico, o Atanuki, está num ciclo diferente. Nos últimos 5 jogos só perdeu um, que foi contra o Corda, que é um dos grandes especialistas neste momento, na minha opinião, neste tipo de piso. De resto, tem ganho, não tem ganho a jogadores de grande valia. Ganhou ao Kazakh Kukushkin, pois embora já é um jogador também na fase descendente da sua carreira.
ganhou por o ano Varilhas, mas o Peruano faz do pó de tijolo o seu terreno de jogo. Ganhou o francês Rinderknecht, aqui sim é um jogador nitidamente de hard carpet, e ganhou ao desconhecido, pelo menos para mim, Van Dijs, que nem sequer ranqueado está, ganhou agora recentemente no dia de hoje. No dia 21, peço desculpa. Aqui a grande diferença é que ele em fevereiro só fez um jogo em hard carpet, enquanto o PR fez 3. Eu acho que aqui pode também funcionar um bocadinho a favor do PR. Não há confronto direto entre os jogadores. Assim sendo, volto a repetir, a minha aposta a minha indicação é pela elevada cota que o PR apresenta e que não acho que seja completamente descabido a sua vitória. Depois, embora, como tenho dito, a sua loucura é sempre uma incógnita. Assim sendo, é estes os jogos que tenho para vos apresentar. Espero que se corram bem melhor do que aquilo que correu o mini quadro de hoje. Resta-me agradecer a vossa atenção e desejar a todos muito boa sorte e brevemente voltarei ao vosso contacto. Obrigado.